Ana Clara vivia em um pequeno vilarejo esquecido pelo tempo. Aos 18 anos, ela se acostumara a uma vida simples e rotineira, ajudando sua mãe com as tarefas domésticas e sonhando com um futuro que parecia sempre distante. Seus dias eram preenchidos por pequenos prazeres, o som dos pássaros ao amanhecer, o aroma de pão fresco vindo da padaria local, e o riso das crianças correndo pelas ruas de paralelepípedo. Era um mundo modesto, mas seguro, onde Ana Clara acreditava que podia encontrar felicidade. Tudo mudou em uma manhã de primavera. O sol brilhava no céu límpido quando uma carruagem negra, reluzente como um espelho, parou diante da porta de sua casa. A figura de um homem elegante desceu, trajado em um terno impecável que parecia deslocado naquele cenário humilde. Ele segurava uma pasta de couro nas mãos e tinha uma expressão séria, quase intimidadora. Sua presença chamou a atenção de todos na vizinhança, mas Ana Clara, parada no batente da porta, sentiu apenas uma coisa, medo. Senhora Mendes, o homem começou, sua voz profunda ecoando na pequena rua. Ele olhou diretamente para Ana Clara, ignorando a mãe dela que acabava de sair da casa com um pano de prato nas mãos. Sim. Sou eu, respondeu Ana Clara, sua voz baixa e hesitante. Meu nome é Ricardo. Sou assessor do Sr. Henrique Monteiro. Ele enviou esta carta para a senhorita. É de extrema importância. Ele estendeu um envelope de papel grosso, selado com cera vermelha e um brasão que Ana Clara não reconhecia. Ela hesitou antes de pegar o envelope. Suas mãos tremiam levemente enquanto rompia o lacre e começava a ler. A carta era escrita em uma caligrafia precisa, fria, e cada palavra parecia pesar em seu peito. Senhorita Mendes. Meu nome é Henrique Monteiro. É com grande respeito que informo que você foi escolhida para ser minha noiva. Sua presença é requisitada em minha residência dentro de 3 dias para que possamos discutir os detalhes do nosso futuro juntos. Atenciosamente. Henrique Monteiro. Ana Clara piscou várias vezes, tentando entender o que havia acabado de ler. Ela levantou os olhos para Ricardo, que observava calmamente sua reação. Deve haver algum engano, ela disse. Eu nunca ouvi falar desse homem. Não há engano, senhorita, respondeu Ricardo. O Sr. Monteiro é um homem de palavra. Ele não faz pedidos. Ele exige. E ele exige sua presença em 3 dias. Sua mãe deu um passo à frente, pegando a carta das mãos de Ana Clara. Ao lê-la, seu rosto ficou pálido. É verdade? O Henrique Monteiro? Ela olhou para Ricardo, como se precisasse de confirmação. Sim, respondeu ele. E sugiro que a senhorita se prepare. A carruagem estará aqui para buscá-la. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. Todos tinham algo a dizer sobre Henrique Monteiro, o homem mais poderoso do país. Ele era um magnata dos negócios, dono de uma fortuna inimaginável e conhecido tanto por sua inteligência quanto por sua frieza. Alguns diziam que ele era um visionário, outros, que era um homem sem alma. Mas ninguém sabia o motivo de ele ter escolhido Ana Clara. Ela passou os 2 dias seguintes em um estado de confusão e angústia. Sua mãe tentava convencê-la de que essa era uma oportunidade única, um caminho para escapar da pobreza e garantir um futuro. Mas Ana Clara não conseguia enxergar o casamento como um destino, muito menos um destino feliz. Henrique Monteiro não era um homem, era um enigma. E enigmas eram perigosos. Quando o dia chegou, a mesma carruagem apareceu na frente de sua casa. Ricardo estava lá novamente, pontual como um relógio, esperando pacientemente que Ana Clara subisse. Ela hesitou no limiar da porta, olhando para sua mãe, que segurava suas mãos com força. Você é forte, minha filha, disse sua mãe. Seja o que for, você vai superar. Mas lembre-se, faça o que for preciso para proteger seu coração. Ana Clara sentiu, engolindo o nó em sua garganta. Ela subiu na carruagem, sentindo o peso do destino cair sobre seus ombros. A viagem até a mansão de Henrique foi longa e silenciosa, cortando estradas desertas e florestas densas. O tempo parecia desacelerar, cada minuto um lembrete de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando chegaram, Ana Clara ficou sem fôlego.
A mansão de Henrique Monteiro era colossal, uma obra-prima de arquitetura que parecia desafiar a própria natureza. Colunas de mármore se erguiam como guardiões da entrada, e janelas imensas brilhavam com a luz do sol. Tudo exalava riqueza e poder. Ricardo a conduziu até o interior, onde tudo era ainda mais impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto, e obras de arte adornavam as paredes. Mas o ambiente, apesar de sua opulência, parecia frio e sem vida. Era como se a casa refletisse a personalidade de seu dono. Ele espera no escritório, disse Ricardo, abrindo uma porta dupla. Henrique Monteiro estava lá. Ele se virou lentamente para encará-la, e Ana Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era exatamente como as pessoas haviam descrito, alto, imponente, com olhos cinzentos que pareciam ver através dela. Mas havia algo mais, algo que a descrição não fazia justiça, de uma intensidade quase sufocante. Senhorita Mendes, ele disse, sua voz baixa e controlada. Bem-vinda. Ana Clara tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Henrique deu alguns passos em sua direção, sem desviar o olhar. Espero que sua viagem tenha sido agradável, continuou ele. Mas vou ser direto. Você está aqui porque eu a escolhi. E eu sempre consigo o que quero. A declaração a fez recuar um passo. Henrique percebeu e deu um sorriso quase imperceptível. Não se preocupe, Ana Clara. Tenho certeza de que, com o tempo, você verá que este é o melhor caminho para ambos. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que pensar. Mas uma coisa era clara, em sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Ana Clara estava em pé, completamente estática, no centro do grandioso escritório de Henrique Monteiro. Os móveis eram de mogno escuro, impecavelmente polidos, e as paredes estavam adornadas com prateleiras que pareciam transbordar de livros antigos e objetos decorativos luxuosos. O ambiente cheirava a couro, madeira e poder. Henrique a observava em silêncio, como um predador analisando sua presa, e Ana Clara sentia o peso do olhar dele como se fosse físico. Por favor, sente-se, disse Henrique, com um gesto casual para a cadeira à sua frente. Sua voz era firme, mas sem pressa, carregando um tom de autoridade que não deixava espaço para questionamentos. Ana Clara hesitou por um momento antes de se mover, sentando-se na beirada da cadeira, ainda incerta de como agir. Ela entrelaçou os dedos no colo, lutando para manter a compostura enquanto ele tomava o lugar atrás de sua imponente mesa de madeira. O contraste entre eles era gritante, ela, uma jovem com um vestido simples que parecia deslocado naquele ambiente opulento, e ele, impecavelmente vestido em um terno preto que parecia ter sido feito sob medida para realçar cada linha de seu corpo esculpido. Imagino que tenha muitas perguntas, ele começou, inclinando-se levemente para a frente. E estou disposto a responder algumas delas, desde que sejam pertinentes. Ana Clara ergueu os olhos para ele, tentando ignorar o calor que subia por seu rosto. Havia tantas coisas que ela queria perguntar, mas as palavras escapavam. Por fim, decidiu começar pelo óbvio. Por que eu? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Por que você é diferente? Ele disse finalmente. Sua inocência e força são raras. Eu preciso de alguém como você ao meu lado. Ela franziu a testa, confusa. Ao seu lado? Como sua esposa? Sim, respondeu ele, com um leve sorriso nos lábios. Mas isso não significa que precisamos nos apaixonar. Este é um acordo, Ana Clara. Um que beneficiará a ambos. A franqueza dele a atingiu como um golpe. Ela esperava algum tipo de justificativa sentimental, ou pelo menos uma tentativa de suavizar a situação, mas Henrique não parecia ter interesse em fingir algo que não era. E se eu recusar? Perguntou ela, sua voz mais firme do que esperava. Henrique arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a coragem dela. Você não recusará, ele disse calmamente. Porque sabe que sua família precisa de mim. Eu ofereci a eles um futuro melhor, e você é a chave para isso. As palavras dele deixaram Ana Clara sem ar. Ela sabia que era a verdade.
Seu pai, antes de morrer, havia deixado dívidas que sua mãe nunca seria capaz de pagar sozinha. Mas a frieza com que Henrique tratava a situação fazia seu estômago revirar. Eu não sou uma peça no seu jogo, ela retrucou, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Henrique inclinou-se ainda mais, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Não, Ana Clara. Você não é uma peça. Você é o tabuleiro inteiro. Ela não sabia como responder. O olhar dele era intenso, quase sufocante, e ela sentia que ele podia ver através de todas as suas defesas. O silêncio entre eles se estendeu por alguns momentos antes que Henrique se levantasse, caminhando até uma bandeja de cristal onde uma garrafa de uísque estava pousada. Está sendo um dia longo para você, ele disse, servindo uma dose para si mesmo. Vou pedir para que Ricardo a leve ao seu quarto. Descanse. Amanhã será um dia importante. Ana Clara queria protestar, queria dizer que ele não tinha o direito de decidir por ela, mas algo no tom dele a impediu. Era como se Henrique estivesse acostumado a ter a última palavra, e ela sabia que seria inútil tentar contestá-lo agora. Ricardo a conduziu através de um longo corredor até um quarto tão opulento quanto o restante da mansão. O teto alto era adornado com um lustre de cristal que lançava reflexos suaves pelas paredes, e a cama parecia grande o suficiente para caber uma pequena família. Havia um vestido de seda pendurado em um manequim no canto, claramente preparado para ela. Este será o seu quarto, senhorita, disse Ricardo, com a mesma formalidade de antes. Se precisar de algo, basta tocar o sino na mesinha de cabeceira. Obrigada, murmurou Ana Clara, entrando hesitante no quarto. Quando a porta se fechou atrás dela, o peso de tudo o que havia acontecido naquele dia desabou sobre seus ombros. Ela caminhou até a janela, olhando para os jardins perfeitamente cuidados da mansão. As luzes externas iluminavam os caminhos de pedra, mas tudo parecia distante e inatingível. Ela não sabia o que pensar de Henrique. Ele era frio, calculista e intimidante, mas havia algo nele que a fazia querer entender mais. Por trás daquela fachada de controle, ela sentia que havia algo quebrado, algo que ele escondia de todos. Mas por que isso a importava? Ele a via apenas como parte de um acordo, e ela não podia se dar ao luxo de se deixar envolver. Durante a noite, Ana Clara não conseguiu dormir. Ela se revirava na cama, os pensamentos correndo desordenados. Decidiu explorar a mansão, talvez na esperança de encontrar algo que explicasse o comportamento de Henrique. Vestindo um hobby leve, ela saiu silenciosamente do quarto e começou a caminhar pelos corredores. As luzes estavam apagadas, mas a mansão ainda parecia imponente sob a luz da lua que entrava pelas janelas. Ela desceu as escadas até o térreo, onde encontrou a porta do escritório de Henrique entreaberta. Uma luz fraca escapava pela fresta, e ela hesitou antes de espiar. Henrique estava lá, sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. Ele parecia diferente, mais vulnerável. A gravata estava afrouxada, e ele encarava um retrato sobre a mesa, perdido em pensamentos. Não consegue dormir? A voz dele soou repentinamente, surpreendendo-a. Ana Clara ficou congelada na porta, tentando pensar em algo para dizer. Estava explorando, ela respondeu finalmente. Henrique levantou o olhar para ela, e algo em sua expressão mudou. Ele parecia menos severo, quase inumano. Você tem muita coragem para andar por aqui sozinha. Eu não sou corajosa, respondeu ela, dando um passo hesitante para dentro do escritório. Eu só queria entender. Entender o quê? Você. Este lugar. Tudo isso. Henrique a observou por um longo momento antes de se levantar. Ele caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Talvez um dia você entenda, disse ele, sua voz mais suave do que antes. Mas não esta noite. Sem esperar resposta, ele passou por ela e saiu do escritório, deixando Ana Clara sozinha com suas perguntas e um coração acelerado. O amanhecer trouxe um novo dia à mansão de Henrique Monteiro, mas o peso da noite anterior ainda pairava sobre Ana Clara. Ela acordou cedo, com a luz suave do sol entrando pelas cortinas de seda. Mesmo em meio a tanto luxo, sentia-se deslocada,
como se fosse apenas uma peça temporária em um jogo que mal compreendia. Ela se vestiu com o vestido de seda deixado para ela e desceu para o salão principal, onde Henrique a esperava para o café da manhã. Ele estava sentado à cabeceira da longa mesa de madeira escura, a postura impecável e a expressão neutra. Quando ela entrou, Henrique ergueu os olhos. Por um momento, Ana Clara achou ter visto algo diferente neles, uma espécie de curiosidade, talvez até admiração. Mas a expressão desapareceu tão rápido quanto havia surgido. "Bom dia", ele disse, com sua voz firme e calculada. "Bom dia", respondeu ela, tentando esconder sua insegurança. "Espero que tenha descansado bem", continuou ele, enquanto um empregado colocava uma xícara de chá diante dela. Ana Clara hesitou antes de responder. "Não muito." Henrique arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Por quê?" Ela pensou em como responder. Poderia mentir, dizer que o quarto era confortável demais ou que a cama era macia demais. Mas, em vez disso, decidiu pela verdade. É difícil dormir quando você sente que sua vida mudou completamente sem aviso prévio. Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente, a atenção totalmente voltada para ela. "Você se sente uma prisioneira aqui?" Ela encontrou os olhos dele, surpresa pela pergunta. "Não sei se prisioneira é a palavra certa. Mas não sinto que isso seja uma escolha." "Escolhas são superestimadas, Ana Clara", ele disse, com um pequeno sorriso irônico. "Às vezes, o destino é a única coisa que temos." Ela ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dele. Antes que pudesse responder, Henrique levantou-se, a imponência de sua figura dominando a sala. "Hoje, você será apresentada ao meu mundo", disse ele. "Vista-se. Quero que você esteja ao meu lado em um evento importante esta noite." Ana Clara passou o dia pensando no que significava estar ao lado de Henrique. Ela sabia que ele era um homem poderoso, mas ainda não entendia completamente o alcance de sua influência. Quando o sol começou a se pôr, ela se viu diante de um vestido deslumbrante deixado em seu quarto, de um longo tecido vermelho com detalhes em ouro, elegante e marcante. Havia também joias delicadas, mais sofisticadas, que pareciam valer mais do que tudo o que ela e sua mãe possuíam juntas. Quando Ana Clara desceu as escadas, vestida e pronta, encontrou Henrique esperando no saguão. Ele usava um terno preto impecável, e seu olhar percorreu cada detalhe de sua figura. Pela primeira vez, ela viu um lampejo de algo nos olhos dele e uma mistura de aprovação e desejo. "Você está linda", disse ele, a voz mais baixa e rouca do que de costume. Ana Clara sentiu suas bochechas corarem, mas antes que pudesse responder, ele estendeu o braço para ela. "Vamos." O evento era um baile de caridade em um hotel luxuoso no centro da cidade. O salão estava iluminado por lustres de cristal, e as paredes eram decoradas com painéis dourados e espelhos. Ana Clara sentiu os olhares sobre ela assim que entrou ao lado de Henrique. Ele a segurava pelo braço com firmeza, como se quisesse deixar claro para todos que ela estava com ele. As pessoas sussurravam enquanto passavam, e Ana Clara não sabia se era por causa dela ou por causa de Henrique. Ele parecia alheio aos comentários, cumprimentando algumas pessoas com acenos de cabeça e evitando outras. A certa altura, ele se inclinou para ela e disse em um tom quase inaudível: "Eles estão avaliando você. Não se deixe intimidar." Ela tentou obedecer, mas era difícil. Sentia-se como uma atriz em uma peça para a qual não havia ensaiado. Tudo piorou quando uma mulher elegante se aproximou, de alta, loira e claramente confiante. "Henrique", disse ela, com um sorriso que parecia conter um veneno disfarçado. "E quem é a sua nova companhia?" Henrique não hesitou. "Ana Clara Mendes. Minha noiva." Ana Clara ficou chocada com a naturalidade com que ele disse isso, como se fosse o fato mais simples do mundo. A mulher, por outro lado, arqueou as sobrancelhas e deu uma risadinha. "Interessante. Espero que ela esteja à altura de suas expectativas." Henrique estreitou os olhos, a frieza em sua expressão aumentando. "Tenho certeza de que ela será." A mulher recuou com um sorriso tenso, e Henrique voltou sua atenção para Ana Clara. "Você está bem?" ele perguntou, e pela primeira vez, havia um traço de preocupação em sua voz.
Estou, ela mentiu. Henrique a conduziu para uma dança, como se quisesse reafirmar sua posição para todos no salão. A música era lenta, e ele a segurou com firmeza, guiando-a com uma precisão que parecia refletir sua personalidade. Enquanto dançavam, ele a olhou nos olhos e disse: "Este mundo pode ser cruel, Ana Clara. Mas se você ficar ao meu lado, prometo que não deixarei nada te machucar." Ana Clara sentiu um frio na espinha com a intensidade das palavras dele. Era uma promessa, mas também parecia um aviso. Ela estava entrando em um mundo que não entendia, mas uma coisa era clara: Henrique Monteiro não era um homem que se deixava derrotar. De volta à mansão, o silêncio entre eles era pesado. Henrique a acompanhou até seu quarto, mas, em vez de deixá-la entrar, ele parou na porta. "Quero que saiba de algo", disse ele, sua voz mais baixa. "Eu não sou um homem fácil. Mas, de alguma forma, você me faz querer ser diferente." Antes que ela pudesse responder, ele deu um passo para trás. "Boa noite, Ana Clara." E então ele se foi, deixando-a sozinha com o coração disparado e mais perguntas do que respostas. Amanhã chegou à mansão Monteiro com uma brisa suave que balançava as cortinas de seda do quarto de Ana Clara. Ela despertou com a mente agitada, ainda revivendo os acontecimentos da noite anterior. A dança com Henrique no baile tinha sido mais do que uma simples formalidade, havia sido um momento carregado de tensão, emoção e promessas não ditas. Pela primeira vez, ela sentiu que havia mais em Henrique do que ele deixava transparecer. Vestindo um vestido simples de algodão, Ana Clara desceu para o salão principal, onde encontrou Ricardo, o leal assessor de Henrique, esperando por ela. Ele a informou que Henrique a aguardava nos jardins para o café da manhã. Isso era incomum, ou até então, ele sempre parecia preferir manter distância. Curiosa, ela seguiu Ricardo, o coração batendo mais rápido a cada passo. Os jardins da mansão eram um espetáculo de beleza natural e controle humano. Rosas vermelhas desabrochavam em fileiras perfeitamente alinhadas, e fontes de mármore lançavam jatos de água que pareciam dançar à luz do sol. No centro de tudo, uma mesa de ferro forjado estava preparada com uma variedade de frutas, pães e sucos. Henrique estava lá, de pé, com as mãos nos bolsos de sua calça de linho, observando os pássaros que pousavam em uma fonte próxima. "Bom dia", ele disse, virando-se para encará-la. Seu tom era mais suave do que de costume, e havia algo em seus olhos que a fazia sentir como se ele estivesse tentando se abrir. "Bom dia", respondeu Ana Clara, hesitante, enquanto se sentava à mesa. "Espero que tenha dormido bem", ele comentou, servindo-se de uma xícara de café. Ela deu de ombros. "O suficiente." Henrique deu um pequeno sorriso, mas não disse nada. Ele a observou por alguns instantes, como se estivesse tentando decifrá-la. "Quero que você se sinta à vontade aqui, Ana Clara. Sei que esta não é a vida que você escolheu, mas espero que, com o tempo, possamos encontrar um equilíbrio." Ela o encarou, surpresa pela sinceridade em suas palavras. "Você sempre fala como se estivesse no controle de tudo", disse ela, sem conseguir conter a franqueza. "Mas será que você realmente sabe o que quer?" Henrique arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Eu sempre sei o que quero." "Então por que parece tão infeliz?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Ele ficou em silêncio, o olhar fixo nos dela. Por um momento, Ana Clara pensou que ele ficaria irritado, mas, em vez disso, Henrique suspirou e desviou o olhar. "Porque algumas coisas, mesmo quando conseguimos, não nos completam." As palavras dele a atingiram com força. Ela não esperava tanta vulnerabilidade de um homem que sempre parecia invencível. Antes que pudesse responder, Henrique se levantou. "Venha", disse ele, estendendo a mão. "Quero lhe mostrar algo." Henrique a levou a um estábulo nos fundos da propriedade. Lá, um magnífico cavalo preto estava sendo escovado por um tratador. "Este é Apolo", disse Henrique, acariciando a crina do animal. "Ele é forte, mas teimoso. Precisa de alguém que saiba como guiá-lo." Ana Clara sorriu, aproximando-se do cavalo. "Ele é lindo." "Você quer montar?", perguntou Henrique, surpreendendo-a. "Eu? Não.
Eu nunca montei antes. Então é hora de aprender, ele declarou, com um leve sorriso nos lábios. Antes que ela pudesse protestar, Henrique a ajudou a subir no cavalo. Ele subiu atrás dela, suas mãos firmes segurando as rédeas. A proximidade era desconcertante, ela podia sentir o calor do corpo dele contra o dela, o som de sua respiração tão próximo de seu ouvido. Confie em mim, ele disse, guiando o cavalo com facilidade. O passeio foi lento no início, mas Henrique começou a acelerar o ritmo, e Ana Clara não conseguiu conter o riso nervoso. Você está me assustando, ela exclamou, mas havia um toque de diversão em sua voz. É isso que quero, respondeu ele, provocador. Fazer você sentir algo diferente. Ao retornarem para a mansão, o clima entre eles havia mudado. A tensão ainda estava lá, mas agora havia um toque de leveza, como se aquele momento tivesse criado uma ponte entre os dois. Henrique a conduziu de volta ao salão principal, mas antes que ela pudesse subir para seu quarto, ele segurou seu braço. Ana Clara, disse ele, sua voz mais baixa e séria. Quero que saiba que não sou um homem fácil de entender. Mas se estiver disposta a tentar, prometo que vou me esforçar. Ela ficou surpresa pela confissão, mas também sentiu um calor crescer dentro dela. Vou tentar, respondeu, antes de se soltar suavemente e subir as escadas. Mais tarde naquela noite, Ana Clara decidiu explorar a mansão novamente. Havia algo em Henrique que a intrigava, algo que ela queria entender. Ela desceu até o escritório dele, onde a luz estava acesa mais uma vez. Espiando pela porta, viu Henrique em pé, olhando para uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Eu disse que você tem muita coragem, ele comentou, sem sequer olhar para ela. Ana Clara entrou hesitante, fechando a porta atrás de si. E você disse que coragem era necessária neste lugar. Henrique sorriu levemente, mas seus olhos ainda estavam fixos na fotografia. É minha mãe, disse ele, apontando para o retrato. Ela sempre me dizia que o poder não é nada sem propósito. E qual é o seu propósito? Perguntou Ana Clara, ousada. Henrique finalmente olhou para ela, e o peso de seu olhar a fez prender a respiração. Talvez eu ainda esteja procurando. A tensão entre eles era palpável. Henrique deu um passo em direção a ela, e Ana Clara sentiu seu coração disparar. Você me faz questionar tudo, Ana Clara. E eu odeio isso. Então por que me escolheu? Ela sussurrou, sua voz falhando levemente. Porque, desde o momento em que te vi, soube que você seria diferente, ele respondeu, sua voz baixa e carregada de emoção. Henrique ergueu a mão, hesitante, antes de tocar suavemente o rosto dela. O calor do toque fez um arrepio percorrer a espinha de Ana Clara. Por um momento, o mundo pareceu parar, e tudo o que existia eram eles dois. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Henrique recuou abruptamente. Boa noite, Ana Clara, disse ele, virando-se e deixando o escritório. Ana Clara ficou ali, sozinha, com o coração em um turbilhão e a mente cheia de perguntas. Ela sabia que havia algo acontecendo entre eles, algo que nenhum dos dois podia negar. Mas o que isso significava? E até onde eles estavam dispostos a ir? A manhã seguinte amanheceu envolta em névoa, cobrindo os jardins da mansão Monteiro em um manto de mistério. Ana Clara estava em seu quarto, olhando pela janela enquanto os primeiros raios de sol tentavam romper as nuvens. Os acontecimentos da noite anterior não saíam de sua mente, o toque de Henrique, a intensidade do momento e a forma abrupta como ele se afastou. Ela estava confusa, dividida entre o que sentia e o que sabia ser prudente. Enquanto descia para o café da manhã, uma nova onda de ansiedade tomou conta dela. E se ele decidisse agir como se nada tivesse acontecido? Ou pior, e se ele decidisse evitar sua presença completamente? Ela tentou controlar suas emoções, mantendo o foco no que realmente importava, de entender o que significava aquele casamento improvável. No salão principal, Henrique estava sentado à mesa, como de costume. Ele parecia completamente no controle, como se nada tivesse mudado. Mas algo em seu olhar, uma breve hesitação quando a viu entrar, dizia o contrário. Bom dia, ele disse, com um tom que era quase gentil. Bom dia, respondeu Ana Clara, sentando-se em frente a ele.
O silêncio entre eles era carregado, mas Henrique parecia determinado a mantê-lo casual. Ele tomou um gole de café antes de falar. Tenho um compromisso hoje à tarde e gostaria que você me acompanhasse. Ana Clara ergueu os olhos para ele, surpresa. Compromisso? Uma visita a um projeto de caridade que financio, explicou ele. Quero que você veja um lado diferente do meu mundo. Ela hesitou. Por quê? Henrique colocou a xícara na mesa e olhou diretamente para ela. Porque você merece entender que nem tudo é sobre poder e controle. Há mais em mim do que isso, Ana Clara. Eu quero que você veja. A viagem até o projeto de caridade foi longa, mas Henrique e Ana Clara mal conversaram. O silêncio no carro era confortável e tenso ao mesmo tempo, cheio de palavras não ditas. Quando chegaram, Ana Clara ficou impressionada. O projeto era um centro comunitário localizado em uma área carente da cidade. Crianças corriam e brincavam enquanto voluntários distribuíam alimentos e materiais escolares. Henrique foi recebido como um herói local. As pessoas o cumprimentavam com respeito e gratidão, e Ana Clara viu um lado dele que nunca havia imaginado. Ele era gentil com as crianças, paciente com os idosos e incrivelmente generoso. Era difícil conciliar essa imagem com o homem frio e calculista que ela conhecia. Você faz isso com frequência? Ela perguntou enquanto o seguia pelo centro. Faço o que posso, respondeu ele. Não gosto de divulgar, mas acredito que, se tenho poder, devo usá-lo para algo bom. Ela o observou enquanto ele se agachava para conversar com uma garotinha, oferecendo um sorriso que parecia genuíno. Por um momento, Ana Clara sentiu que estava vendo o verdadeiro Henrique Monteiro, sem as máscaras que ele usava para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais confusa do que nunca. Quem era aquele homem? E por que ele a fazia sentir tantas coisas conflitantes? Naquela noite, de volta à mansão, Henrique estava diferente. Ele parecia mais relaxado, mas ainda havia algo em sua expressão que o traía. Como se estivesse travando uma batalha interna. Ele convidou Ana Clara para jantar no salão privado, uma sala menor e mais intimista do que o imenso salão principal. Eles se sentaram frente a frente, e a conversa começou de forma leve. Henrique perguntou sobre sua infância, seus sonhos e suas aspirações. Ana Clara respondeu com cautela no início, mas logo percebeu que ele realmente queria saber mais sobre ela. Aos poucos, a tensão entre eles diminuiu, substituída por uma conexão que parecia mais natural. Você me intriga, disse Henrique de repente, interrompendo a conversa casual. Ana Clara ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Porque você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, ele admitiu. Você não tenta agradar. Não tem medo de me desafiar. E, mesmo assim, há uma leveza em você que me desarma. Ela sentiu seu rosto esquentar, mas não sabia como responder. Havia algo na sinceridade de Henrique que a tocava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava se aproximando de um território perigoso. Henrique, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado, não sei o que você espera de mim. Mas isso, e o que quer que seja, e não é simples. Eu nunca disse que seria, respondeu ele, a voz baixa e intensa. Mas algumas coisas valem o risco, Ana Clara. E acho que você é uma delas. A confissão foi como um golpe. Ana Clara ficou sem palavras, encarando Henrique enquanto sentia uma onda de emoções conflitantes. Antes que pudesse responder, ele se levantou e caminhou até ela, parando ao lado de sua cadeira. Sei que isso é confuso para você, disse ele, olhando diretamente para ela. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, eu me importo. Henrique ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no último instante. O momento era carregado de tensão, mas também de algo mais profundo, de uma conexão que nenhum dos dois parecia disposto a admitir. Boa noite, Ana Clara, ele disse finalmente, recuando e deixando-a sozinha na sala. Naquela noite, Ana Clara não conseguiu dormir. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente, e ela sentia como se estivesse em um turbilhão de emoções.
Ele era o homem mais complicado que ela já conhecera, mas, ao mesmo tempo, era o único que fazia seu coração acelerar daquela maneira. Decidida a encontrar respostas, ela desceu novamente até o escritório de Henrique. Mas, desta vez, a porta estava trancada. Frustrada, ela voltou para o salão principal, onde encontrou Ricardo. "O que você sabe sobre ele?" ela perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Ricardo hesitou, mas acabou cedendo. "O Sr. Monteiro não é um homem fácil de entender, senhorita. Ele carrega muitas responsabilidades e muitos fantasmas." "Fantasmas?" Ana Clara franziu a testa. "Do passado", explicou Ricardo. "Mas, se há alguém que pode ajudá-lo a enfrentá-los, acho que é você." As palavras de Ricardo a deixaram ainda mais confusa. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer a diferença na vida de Henrique. E talvez, no processo, ele também pudesse mudar a dela. A mansão Monteiro estava silenciosa, envolta em uma atmosfera pesada que parecia refletir os pensamentos tumultuados de Ana Clara. As palavras de Henrique na noite anterior ainda ecoavam em sua mente. "Eu me importo." Era difícil acreditar, mas o tom na voz dele e o olhar nos seus olhos haviam sido genuínos. Pela primeira vez, ela se perguntou se havia algo além do contrato e das aparências naquele relacionamento inesperado. Decidida a obter respostas, Ana Clara caminhou pelo corredor em direção ao escritório de Henrique. Ela sabia que ele passava boa parte da manhã ali, analisando relatórios e lidando com negócios que ela mal compreendia. Mas antes que pudesse bater, a porta se abriu abruptamente, e Henrique saiu. Ele estava impecável como sempre, com uma camisa branca levemente desabotoada e um olhar que misturava surpresa e algo mais, uma espécie de vulnerabilidade. "Ana Clara", ele disse, o tom firme, mas sem a frieza habitual. "Estava vindo me procurar?" Ela hesitou, surpresa por ser pega de surpresa. E sim", admitiu, tentando organizar os pensamentos. "Queria conversar." "Converse", disse ele, indicando para que ela entrasse no escritório. O ambiente era como ela se lembrava, imponente e intimidante, com paredes revestidas de madeira escura e estantes cheias de livros. Henrique se sentou em sua cadeira de couro atrás da mesa, e Ana Clara tomou lugar na frente dele. "Você disse que se importa", começou ela, com a voz trêmula. "Mas o que isso realmente significa?" Henrique segurou o olhar dela por um momento antes de suspirar e se inclinar para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Significa que você mexe comigo de uma forma que ninguém mais consegue", disse ele, sem rodeios. "Eu sou um homem acostumado a ter controle sobre tudo. Mas, com você, é diferente." Ana Clara sentiu seu coração acelerar, mas lutou para manter a calma. "Então por que age como se estivesse sempre escondendo algo? Como se tivesse medo de se abrir?" Henrique ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na mesa. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e cheia de emoção. "Porque eu tenho medo, Ana Clara. Medo de me apegar, medo de perder o controle, medo de me machucar novamente." "Novamente?" Ela franziu a testa. Henrique respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo doloroso. "Minha última relação foi destrutiva. Eu amei alguém que só via em mim um caminho para poder e riqueza. Ela me traiu, e eu prometi a mim mesmo que nunca mais seria vulnerável." As palavras dele atingiram Ana Clara como um golpe. Ela nunca tinha imaginado que por trás da fachada de poder e controle, Henrique escondia tanta dor. E, ao mesmo tempo, sentiu uma nova onda de empatia por ele. "Henrique", ela começou, mas ele a interrompeu. "Você não precisa dizer nada", disse ele, levantando-se e caminhando até a janela. "Mas quero que saiba que, mesmo que eu não demonstre, você é importante para mim." A tensão entre eles continuou a crescer ao longo do dia. Henrique estava mais distante do que o habitual, como se estivesse tentando processar o que havia revelado. Ana Clara, por sua vez, sentia uma mistura de emoções, confusão, empatia, e algo que ela estava começando a reconhecer como desejo.
À noite, Henrique a surpreendeu ao bater à porta de seu quarto. Ele estava vestindo uma camisa preta de linho, levemente desabotoada, e havia algo em sua postura que parecia hesitante. "Posso entrar?" perguntou ele. Ana Clara assentiu, tentando ignorar o fato de que seu coração estava batendo mais rápido. Henrique entrou e fechou a porta atrás de si. "Queria me desculpar", disse ele, "por te envolver em tudo isso. Sei que não foi justo." "Eu aceitei", respondeu ela. "E, de certa forma, você tem sido mais honesto do que eu esperava." Henrique deu um pequeno sorriso, mas seus olhos ainda estavam sérios. "Você é diferente, Ana Clara. E é isso que me assusta." "Por quê?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Porque você faz com que eu queira ser melhor", admitiu ele. "E, ao mesmo tempo, me faz perceber o quanto estou quebrado." Ana Clara não sabia como responder. A vulnerabilidade de Henrique era tão desarmante quanto sua presença autoritária, e ela sentia como se estivesse vendo o verdadeiro homem por trás das camadas de controle. Henrique deu um passo em direção a ela, e Ana Clara não recuou. O ar entre eles parecia carregado, e quando ele levantou a mão para tocar seu rosto, ela não conseguiu se mover. O toque era suave, mas cheio de significado, e Ana Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "Você tem ideia do quanto me afeta?" ele perguntou, a voz baixa e rouca. Antes que ela pudesse responder, Henrique recuou, como se estivesse lutando contra si mesmo. "Não posso", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. "Não quero te machucar." "Então pare de fugir", disse Ana Clara, surpreendendo a ambos com sua franqueza. "Se você realmente se importa, pare de se esconder atrás do medo." Henrique a olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Finalmente, ele deu um passo para trás e disse: "Boa noite, Ana Clara." E então ele saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos e um coração acelerado. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre Henrique e Ana Clara mudou. Ele parecia mais disposto a se abrir, mas ainda mantinha uma certa distância, como se estivesse testando os limites. Ana Clara, por sua vez, começou a perceber que seus próprios sentimentos por ele estavam se aprofundando, e isso a assustava. Em uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelos jardins, Henrique pegou sua mão de repente. O gesto foi inesperado, mas ele não parecia querer soltá-la. "Você já pensou em como seria sua vida se não tivesse aceitado este acordo?" perguntou ele. "Sim", respondeu ela, sem hesitar. "Mas, de alguma forma, acho que isso me trouxe algo que eu não sabia que precisava." Henrique sorriu, mas havia algo melancólico em sua expressão. "Você me faz acreditar que talvez eu também possa encontrar algo que preciso." O momento foi interrompido por Ricardo, que chegou com uma mensagem urgente. Henrique foi chamado para lidar com um problema em seus negócios, e Ana Clara voltou para a mansão, sentindo-se estranhamente vazia sem ele. O amanhecer chegou com uma calmaria que contrastava com o turbilhão de emoções dentro de Ana Clara. Naquela manhã, a mansão Monteiro parecia mais silenciosa do que nunca, como se refletisse o peso que Henrique e ela carregavam. Ela não o viu no café da manhã, e isso a deixou inquieta. Ricardo, como sempre, estava por perto, mas não revelou muito sobre o paradeiro de Henrique, apenas informou que ele estaria de volta à tarde. Ana Clara passou a manhã tentando se concentrar em leituras e caminhadas pelos jardins, mas sua mente estava cheia de dúvidas. As palavras e os gestos de Henrique na noite anterior haviam deixado marcas profundas, e ela se perguntava o que mais ele escondia por trás de sua fachada impecável. Mais do que isso, ela se questionava sobre seus próprios sentimentos, sobre como aquele homem, com todas as suas imperfeições, conseguia despertar nela algo tão avassalador. À tarde, ela decidiu explorar a propriedade mais uma vez. Os estábulos, com sua simplicidade e charme rústico, sempre foram um refúgio para ela. Encontrou Apolo, o cavalo de Henrique, e passou algum tempo acariciando sua crina, tentando encontrar paz em meio ao caos que sentia. Foi ali que Henrique a encontrou, algumas horas depois. Ele estava vestido de maneira mais casual, com uma camisa de linho branca e calças escuras que acentuavam sua figura forte e imponente.
Quando Ana Clara se virou e o viu parado à entrada do estábulo, seu coração deu um salto. Havia algo diferente nele e uma intensidade em seus olhos que a fez prender a respiração. Eu sabia que te encontraria aqui, disse ele, aproximando-se lentamente. Eu precisava de um tempo para pensar, respondeu Ana Clara, sua voz mais suave do que pretendia. Henrique parou a poucos passos dela, seus olhos fixos nos dela. Eu também, disse ele. E percebi algo importante. Ana Clara não respondeu, mas seu silêncio parecia encorajá-lo a continuar. Henrique deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Percebi que tenho vivido a maior parte da minha vida com medo. Medo de confiar, de me machucar, de perder o controle. Mas você me faz querer arriscar. Ela sentiu seu coração disparar, mas antes que pudesse dizer algo, Henrique ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. O gesto era ao mesmo tempo hesitante e determinado, como se ele estivesse lutando contra seus próprios demônios. Eu não sei como lidar com isso, Ana Clara, admitiu ele, sua voz baixa e cheia de emoção. Mas quero tentar. Quero tentar com você. O mundo parecia parar naquele momento. Ana Clara sentia como se estivesse à beira de algo enorme, algo que poderia mudar sua vida para sempre. E, antes que pudesse pensar demais, ela deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Então pare de lutar contra isso, sussurrou ela, olhando diretamente em seus olhos. Henrique a puxou para mais perto, e seus lábios finalmente se encontraram em um beijo que parecia tão inevitável quanto o nascer do sol. Foi um beijo carregado de paixão e emoção reprimida, como se ambos estivessem tentando compensar todo o tempo perdido. Ana Clara sentiu-se perdida e encontrada ao mesmo tempo, como se aquele momento fosse a resposta para todas as suas perguntas. A noite caiu rapidamente, mas o clima entre eles permaneceu aquecido. Após o beijo, Henrique sugeriu que jantassem juntos no salão privado, e Ana Clara aceitou sem hesitar. A mesa estava iluminada por velas, e o ambiente tinha uma intimidade que tornava impossível ignorar o que estava acontecendo entre eles. Durante o jantar, Henrique parecia mais relaxado do que nunca. Ele a fez rir com histórias de sua infância e a surpreendeu ao revelar detalhes de sua vida que ela nunca teria imaginado. Era como se, finalmente, ele estivesse disposto a abaixar suas barreiras e deixá-la entrar. Você me intriga, Ana Clara, disse ele em um momento, olhando diretamente para ela. Você é tão forte, ao mesmo tempo, tão delicada. É como se eu nunca soubesse o que esperar de você. Talvez porque eu também não saiba o que esperar de mim mesma, respondeu ela, sorrindo levemente. Henrique riu, e o som era tão raro que fez o coração de Ana Clara se aquecer. Ela percebeu que aquele homem, que tantas vezes parecia frio e impenetrável, era, na verdade, cheio de camadas e complexidades. E, mais do que nunca, ela queria descobrir todas elas. Após o jantar, Henrique a acompanhou até o jardim. A noite estava clara, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Eles caminharam lado a lado, sem dizer uma palavra, mas o silêncio era confortável, como se não precisassem de palavras para se entender. Quando chegaram a um pequeno mirante, Henrique parou e se virou para ela. Quero te mostrar algo, disse ele, puxando um pequeno envelope do bolso. Este é um projeto em que estou trabalhando. É um centro comunitário que quero abrir na cidade, para ajudar jovens que não têm oportunidades. Ana Clara pegou o envelope e olhou para os papéis dentro dele. Era um projeto detalhado, e ela ficou impressionada com o quanto Henrique parecia se importar com aquilo. Isso é incrível, disse ela, olhando para ele com admiração renovada. Quero que você esteja envolvida, disse ele, surpreendendo-a, você tem uma visão que eu não tenho. E acho que, juntos, podemos fazer algo realmente significativo. Ana Clara ficou sem palavras. Henrique estava oferecendo a ela não apenas um lugar em sua vida, mas também um propósito. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mais tarde, enquanto voltavam para a mansão, Ana Clara sentiu que algo havia mudado entre eles. Não era apenas o beijo ou o jantar, era uma nova dinâmica, uma nova compreensão. Henrique não era mais apenas o homem poderoso que a havia escolhido por razões que ela mal entendia.
Ele era alguém que estava aprendendo a confiar, a se abrir, a amar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ainda havia desafios pela frente. Henrique era um homem complicado, e seu mundo estava cheio de perigos e intrigas. Mas, por enquanto, Ana Clara decidiu aproveitar o momento, sabendo que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O sol da manhã surgiu timidamente entre as nuvens, lançando uma luz suave sobre a mansão Monteiro. Ana Clara acordou sentindo uma mistura de serenidade e expectativa. A noite anterior havia sido um marco em sua relação com Henrique. O beijo que compartilharam e as confissões trocadas haviam quebrado barreiras que ela acreditava serem intransponíveis. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Ela desceu para o café da manhã, onde encontrou Henrique já à mesa, revisando documentos. Ele estava vestido de maneira impecável, como sempre, mas havia algo diferente nele. Seus olhos, normalmente sérios e calculistas, estavam mais suaves quando se encontraram com os dela. "Bom dia", ele disse, com um leve sorriso que parecia reservado apenas para ela. "Bom dia", respondeu Ana Clara, sentando-se à mesa. Henrique colocou os papéis de lado, dedicando sua atenção a ela. "Eu estava pensando, e que tal darmos um passeio hoje? Apenas nós dois." A proposta a pegou de surpresa. Henrique raramente sugeria algo tão casual, tão pessoal. "Onde você tem em mente?", perguntou ela, intrigada. "Há um lugar não muito longe daqui. Um campo aberto, com uma vista incrível. É tranquilo e perfeito para pensar." Ana Clara sentiu, sentindo seu coração bater mais rápido. "Parece perfeito." A viagem foi breve, mas cheia de expectativa. Henrique dirigiu o próprio carro, algo que ele raramente fazia, e Ana Clara não pôde deixar de observar o quão relaxado ele parecia. O destino era um campo vasto e verdejante, com uma colina que oferecia uma vista panorâmica da região. Quando chegaram, Henrique saiu primeiro e abriu a porta para Ana Clara, um gesto que ela achou incrivelmente encantador. Eles caminharam lado a lado até o topo da colina, onde Henrique estendeu um cobertor sobre a grama. O vento era suave, e o som distante dos pássaros criava uma atmosfera de serenidade. "Venho aqui sempre que preciso clarear a mente", disse ele, sentando-se ao lado dela. "Este lugar me lembra que há mais na vida do que negócios e responsabilidades." Ana Clara olhou para ele, sentindo uma onda de ternura. "É lindo", disse ela, olhando para a paisagem. "Obrigada por me trazer aqui." Henrique virou-se para ela, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia definir completamente. "Quero que este seja nosso lugar", disse ele. "Um lugar onde possamos ser nós mesmos, sem as pressões do mundo." As palavras dele a tocaram profundamente. Ana Clara sentiu como se estivesse vendo o verdadeiro Henrique, o homem por trás da fachada. E naquele momento, ela percebeu que, apesar de todas as complicações, estava apaixonada por ele. De volta à mansão, Henrique estava mais determinado do que nunca. Ele sabia que os sentimentos que tinha por Ana Clara eram reais, e estava cansado de lutar contra eles. Naquela noite, ele a encontrou no jardim, onde ela estava admirando as estrelas. "Ana Clara", disse ele, aproximando-se lentamente. "Há algo que preciso dizer." Ela se virou para ele, seu coração batendo forte. Havia algo em sua voz, em sua expressão, que a deixou nervosa e animada ao mesmo tempo. "Passei a maior parte da minha vida me escondendo", começou ele, sua voz baixa mais firme. "Me escondendo do mundo, das pessoas, e até de mim mesmo. Mas você mudou isso. Você me fez perceber que há mais na vida do que poder e controle. Você me fez querer ser um homem melhor." Ana Clara sentiu as lágrimas encherem seus olhos. As palavras dele eram tão sinceras, tão cheias de emoção, que ela não conseguiu responder imediatamente. "Eu sei que este casamento começou de maneira errada", continuou Henrique. "Mas, por sua causa, ele se tornou algo real. Algo que eu não quero perder." Ele deu um passo à frente, segurando as mãos dela. "Eu te amo, Ana Clara. E quero que você saiba disso, não importa o que aconteça." As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Clara, mas ela estava sorrindo.
Eu também te amo, Henrique, disse ela, sua voz trêmula mais cheia de convicção. Mesmo que você seja o homem mais teimoso que já conheci. Henrique riu, um som genuíno e cheio de felicidade. Ele a puxou para perto, abraçando-a com força. E, naquele momento, todas as dúvidas e medos pareceram desaparecer. Algumas semanas depois, Henrique e Ana Clara organizaram uma cerimônia íntima para renovar seus votos. Desta vez, não havia contratos ou obrigações. Era um compromisso verdadeiro, baseado no amor e no respeito mútuo. A cerimônia aconteceu nos jardins da mansão, com flores frescas e luzes suaves criando um ambiente mágico. Henrique, vestido com um terno clássico, parecia mais relaxado e feliz do que Ana Clara jamais havia visto. E ela, em um vestido simples mais elegante, irradiava felicidade. Quando trocaram os votos, não havia um único olho seco entre os convidados. Prometo ser seu, em todos os sentidos, disse Henrique, segurando as mãos dela. E prometo nunca mais me esconder, porque com você, eu não preciso. Ana Clara sorriu, sentindo-se mais segura e amada do que nunca. E eu prometo ser sua, respondeu ela, em todos os sentidos. Porque você é o homem que me mostrou o que significa amar. A noite terminou com os dois dançando sob as estrelas, enquanto a música tocava suavemente ao fundo. Henrique segurava Ana Clara como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e ela sabia que ele sentia o mesmo em relação a ela. Você trouxe luz para minha vida, disse ele, olhando nos olhos dela. E prometo nunca deixar que ela se apague. Ana Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E você me mostrou que o amor pode ser mais forte do que qualquer obstáculo. E assim, eles começaram uma nova vida juntos, mais fortes e mais apaixonados do que nunca. Porque, no final, o amor sempre vence.